Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demore a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz, espalhar o amor na canção. Pegamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demore a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz, espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública dessa noite de terça-feira. É com muita felicidade e carinho no coração que recebemos a cada um de vocês que nesse instante se encontra conectados conosco. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja entre nós. E lembre-se, meu irmão, de reservar um recipiente com água para que possa ser fluidificada ao final. E para iniciar a nossa reunião pública, vamos dar início com a nossa prece inicial. Então, meus irmãos, que nesse instante, aonde a gente possa se encontrar, que possamos fechar os nossos olhos, aquietar as nossas emoções, respirar tranquilamente, sabendo que Deus, nesse instante, ora e vela por nós. Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao coração do Divino Mestre Jesus, da nossa Mãe Santíssima, que possamos rogar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos encontramos reunidos em Teu nome, a Te suplicar as Tuas bênçãos. Permita, Senhor, que a Tua harmonia, que Tua paz possa nos envolver, acalmando as nossas emoções e serenizando os nossos pensamentos. Que esta mesma paz envolva o ambiente do nosso lar e os nossos familiares, para que nesta noite também possam ser assistidos. E nos dá, Senhor, a permissão para que este trabalho possa acontecer. Nos envolva no Teu amor e que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, e na noite de hoje vamos receber o nosso irmão Kelvin Carrias, colaborador da nossa Casa Espírita, que irá ministrar o tema do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da caridade não há salvação. Seja bem-vindo, meu irmão, e que Jesus ampare suas palavras. Obrigado, minha amiga. Boa noite a todos, meus irmãos. Então, estamos aqui em mais uma tarefa, que é falar do Evangelho,
trazer a consolação para os nossos corações, para todos nós, inclusive para mim. Meus irmãos, então o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre fora da caridade não há salvação. E toda a moral do nosso Senhor Jesus Cristo, ela se resume na caridade. E não só a prática da caridade, que nós vamos entender que a prática da caridade não é simplesmente uma ação do bem. É uma ação do bem, mas existe pontos fundamentais para exercer essa prática benevolente, para fazer a caridade. Um desses pontos que a gente tem que compreender é a humildade. A caridade e a humildade, elas devem estar entrelaçadas, elas devem estar unidas, para que assim nós possamos exercer o bem, a caridade, fazer algo de bom e de nobre no mundo, com os nossos familiares, no nosso trabalho, na nossa vida, enfim, no nosso cotidiano. Pois a gente tem que colocar no nosso pensamento, no nosso íntimo, que nós viemos à Terra em uma nova oportunidade para o nosso aprimoramento. E esse aprimoramento só acontece com o exercício pleno da caridade. Não vamos colocar em nossos pensamentos que a caridade é uma ação exercida para com um irmão que esteja necessitando de um prato de comida, de uma sopa, de um agasalho, de uma quantidade de dinheiro. A caridade, sim, certo, é agradável aos olhos de Deus. Mas a gente vai entender que a caridade não se resume simplesmente nessa ação material, em que você pega um objeto, pega algo material e doa para alguém. É muito fácil. É muito fácil de se fazer. E aí, para que a gente possa, então, compreender o que é realmente a caridade, Jesus, o nosso mestre e guia, deve ser usado sempre como exemplo. Jesus, enquanto esteve na Terra, ele falava por parábolas. E as parábolas que nós vamos utilizar é aquela em que ele fala, em que o rei separou as ovelhas dos bodes, né? Os bodes à direita e as ovelhas à esquerda. Aí ele disse a uns: vinde a mim, benditos de meu Pai, vós que fostes caridosos para com os nossos irmãos, passai à direita e possui a vida eterna. Ou seja, porque aquele que esteve nu, ele foi lá e vestiu, aquele que esteve na prisão, esses irmãos foram lá e visitaram, estiveram doentes, cuidaram dessa enfermidade, estiveram fome, deram algo para comer. Passa à direita. E a outra parte foi para a esquerda, e Jesus, né, fala em que o rei disse: passe à esquerda, onde haverá o pranto e o ranger de dente, haverá sofrimentos, vós que fostes ingratos, que foste infiel aos desígnios de Deus, que deixou de assistir os irmãos necessitados, dizendo que aquele que estava nu, ele não vestiu, que estava na prisão, ele não visitou, que estava com fome, ele não deu algo para comer. E ainda fala: o que fizestes a um desses mais pequenos, foi a mim mesmo que foi feito. Então a gente já está aqui, queridos irmãos, compreendendo que fazer o bem é agradável a Deus. Porque fazer algo de bom, ajudar aquele que necessita, a gente está contribuindo para o nosso aprimoramento. Estamos deixando o nosso Pai feliz. Então, o primeiro ponto, que nós devemos, então, praticar realmente o bem, que é o caminho para a nossa salvação, para a nossa evolução. E tem outra parábola, que ela também é muito linda, que é a do bom samaritano, que Jesus fala que havia um homem vindo em um caminho, passou ladrões, o assaltaram e o deixaram quase morto. E aí Jesus fala que passou um sacerdote, olhou aquele enfermo e passou adiante, não cuidou do enfermo. Passou outro que se dizia devoto aos desígnios de Deus, olhou para o enfermo e não cuidou daquele irmão que estava ali já em um momento muito crítico, e foi adiante. E passou um samaritano, que foi, acolheu o irmão, levou para um alojamento, cuidou das feridas, pagou o alojamento, e o que ele precisasse, deixou lá uma quantia de dinheiro.
E o mais sublime dessa lição é a gente entender que o samaritano, ele não era bem visto pelos judeus. Era dito como pessoas assim, meio desviadas, porque eles não professavam a mesma crença que os judeus professavam. Então, eles tinham as distinções, eles tinham assim uma rixa. E Jesus, mesmo assim, quando foi abordado, ele usa o samaritano como aquele que exerceu a misericórdia. E aí ele pergunta para o homem que o procurou questionando. Ele diz: quem desses três foi o próximo daquele que estava ali enfermo, que estava à beira da morte? E ele diz: aquele que exerceu a misericórdia. E Jesus fala: ide e fazei o mesmo. Olha que interessante. Esse outro ponto. Jesus, ele não quis saber se o samaritano era preto, era branco, era rico, era pobre, se acreditava em Deus ou se não acreditava em Deus, se seguia os ensinamentos ou se não seguia os ensinamentos que foram prescritos por Moisés. Jesus quis saber de que aquele exerceu caridade. Ele exerceu uma ação do bem. Então, a gente já está começando a entender o que Jesus quer de cada um de nós. É a prática do bem. Uma prática do bem desinteressada. Porque aquele que exerce o bem, fazendo algo para algum irmão, pensando em alguma soma, pensando em algum elogio, em alguma retribuição, é tudo bem, não faz a caridade. Então, é esses detalhes que a gente tem que colocar no nosso coração. Porque é um dever nosso, é uma necessidade nossa fazer o bem. Olha como é o título do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E a salvação que a gente tem que compreender, ela que muito foi ensinado para todos nós, que algo sobrenatural ou extraordinário vai acontecer. Ah, eu vou ser salvo. Ah, eu vou para um lugar excelso, que eu fiz caridade. Esses ensinamentos, não é que eles estão de todo errado, mas também não estão de todo certo. De fato, aquele que faz o bem, ele vai para um lugar mais feliz. Aquele que faz o mal, ele vai passar ainda por algumas expiações, por alguma situação ainda para poder pagar por esse mal que fez. Mas a salvação que nós devemos compreender é o nosso aprimoramento. Não é que depois desta vida a gente vai para um lugar de descanso eterno. A gente vai para o plano espiritual, retornando à nossa verdadeira morada. E lá, se fizermos o bem, estaremos quitando os débitos que temos com Deus. Porque nós devemos, então, aqui compreender o processo de reencarnação. Reencarnar, meus irmãos, é o retorno à carne. E por que a gente reencarna? Porque Deus nos dá uma nova oportunidade para pagar débitos que nós contraímos em vidas passadas e até nesta vida também, que a gente faz alguma coisa de errado. Nós fizemos algo de errado. Então, aí Deus, como é bom, como Ele nos ama, Ele permite aos seus filhos uma nova oportunidade. E aí a gente reencarna para quê? Para fazer o bem, para fazer a caridade, exercer a misericórdia para os nossos irmãos. Então, essa é a nossa salvação. É o momento em que a gente vai se iluminar, que a gente vai evoluir, que a gente vai se aprimorar. Então, é esse o entendimento que todos nós devemos ter da salvação, a nossa felicidade, a nossa quitação de débitos. E a gente tem que entender que a caridade, ele é o maior de todos os ensinamentos que Jesus deixou para todos nós. E Jesus foi questionado, foi perguntado: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu: eis o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o vosso coração, de todo o vosso espírito. E ele ajunta: e eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amar o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E olha que lindo, meus irmãos. Esses dois mandamentos
falam do amor. Isso mesmo, o amor. Outro ponto muito importante, fundamental para a nossa vida. Caridade e humildade recheada de amor. Então, eu posso realmente fazer uma obra social. Vamos nos juntar com um grupo, levar cestas básicas para uma comunidade carente, roupas para uma comunidade carente, doar uma esmola para aquele que está ali pedindo, mas que amor seja levado junto com essa ação material, porque os nossos sentimentos é que importa, é o que vem do nosso coração. Dar algo material por dar não é caridade. A caridade vem com um sentimento sublime. E não vamos aqui, meus irmãos, imaginar um amor carnal, um amor conjugal. Não. Jesus não quer que a gente entenda isso. E não é isso. O amor é puro e verdadeiro. Olhar com misericórdia por aquele que está necessitado, está precisando de algo. Ah, Kel, você está falando muito de bens materiais, mas eu não tenho condições de fazer isso. O Espiritismo, como um consolador prometido para todos nós, vem nos esclarecer mais esse ponto. A caridade, meus irmãos, ela pode ser feita de diversas maneiras, materialmente ou moralmente. Material nós já estamos falando. Mas moralmente, como seria? Através dos nossos sentimentos, pensamentos, orações, o amor, a palavra amiga, o perdão, a benevolência, virtudes nobres, recheadas de amor, doadas por aquele que necessita. Tem um irmão que foi acidentado, chocou. A gente vê muito pessoas ainda com a dureza de seu coração invadem os metrôs, escolas, outros lugares lá e sai atirando. Acontece aquele evento ali que abala todos nós. A nossa ação, ela deve, meus irmãos, em primeiro lugar, ser de orar por aqueles que sofreram esse atentado e também, meus irmãos, por aquele que fez o atentado. Ele também merece as nossas preces. Na verdade, meus irmãos, ele necessita de nossas preces. Porque por mais que esse irmãozinho esteja com o coração endurecido, ele sofre. Sofre muito. Quando o despertar vier à tona, meus irmãos, não imaginem quanto esse irmão irá sofrer. Então, a nossa ação deve ser de caridade também, por aqueles que sofreram esse atentado, infelizmente, mas por aquele também que ainda está com a dureza de seu coração. É meio complicado, porque muitas pessoas, o orgulho fala mais alto. É um sentimento de justiça. Eu vou lá orar por essa pessoa que foi matar os outros, que foi fazer essas coisas ruins para os outros. Não, não oro, não. A gente já ouviu falar disso, né? Conheceu pessoas que têm essa atitude. Meus irmãos, mas não podemos ser assim. Vamos aqui refletir o que o Evangelho segundo o Espiritismo, o que Jesus está nos dizendo sobre a prática da caridade. Vamos lembrar, meus irmãos, do ensinamento de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que ele fala da necessidade da caridade. Que ele nos diz, mesmo que eu tivesse o dom da profecia, toda a ciência do mundo, falasse as línguas dos anjos, tivesse a riqueza do mundo, se não tivesse caridade, eu nada seria. Olha, meus irmãos, São Paulo não falou isso à toa. Então, mesmo que eu tenha o intelecto, a condição financeira, que eu tivesse dentro de uma religião, independente seja a religião, mas se eu não exerço a verdadeira caridade para com os nossos irmãos, eu não estou fazendo muita coisa boa, não. O Evangelho, mais uma vez, nos diz algo muito importante. Não basta eu não fazer o mal. Não basta eu só não fazer o mal. Para que eu consiga essa salvação, essa iluminação, eu devo fazer o bem. E orar por aqueles que ainda têm a dureza de seus corações é fazer o bem, sim. É fazer caridade. E é uma necessidade nossa.
porque o nosso coração se purifica. Quer dizer, o nosso espírito se purifica, se ilumina. E estamos o quê? Dando um passo a mais na nossa iluminação, na nossa evolução. Então, fazer a caridade não é simplesmente doar um prato de comida. É doar o prato de comida, se a gente tiver condições. Mas doar com sentimentos. E a caridade deve ser exercida, meus irmãos, a todo instante. Dentro de casa, no trabalho, na rua, aonde nós estivermos. Nós temos condições para isso. Temos condições sim, meus irmãos. Todos nós podemos orar por alguém. Mesmo aquele que não sabe nem ler nem escrever, mas pode fazer um Pai Nosso, se eu for católico, uma oração, se eu for evangélico. Se eu for de uma outra religião, eu posso sim fazer o bem. Se eu sou ateu, eu posso fazer também algo bom. Mesmo que eu não faça uma oração, porque eu não acredito em Deus, eu sou ateu, mas eu posso elevar pensamentos positivos. Eu posso ter uma empatia por aquele irmão, me colocar no lugar dele, ser um ombro amigo, dar palavras de bom ânimo para aquele irmão, ou simplesmente ouvir o seu desabafo. É também caridade. Então, as nossas preces, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, o nosso olhar, o nosso abraço, é caridade. E uma caridade sublime. Principalmente quando o nosso coração está recheado de amor. Então, o sublime da caridade, meus irmãos, a necessidade da caridade é fazer o bem com desinteresse. Porque na medida que eu já penso algo, eu fiz algo por esse irmão bem aí, mas ele nunca me deu nenhum obrigado. Não vou fazer mais nada por não, que só é ingrato. Muitas vezes nós somos pagos com a ingratidão. Mas, mais uma vez, nós recorremos ao Evangelho, que nos diz: todo benefício é útil a alguém. Por mais, meus irmãos, que nesse primeiro momento nós somos pagos com a ingratidão, mas nós devemos ter a plena certeza que um futuro, ou logo ou distante, esse benefício ressoará nesse irmão, nesta vida ou no plano espiritual. Ele vai receber esses benefícios. E um dia ele vai ser grato. E um dia ele vai querer pagar esse débito, pagar esse benefício e nos ajudar. Lei de ação e reação. Outro ponto fundamental. O que se faz, se recebe algo em troca. Não é que eu vou pensar agora, vou fazer para me estar recebendo em troca. É naturalmente. Nós vamos fazendo bem, a caridade, com o sentimento de fazer o bem. Nós estaremos movidos com o desejo de fazer o bem. E fazendo bem a alguém, nós estaremos recebendo benefícios. No plano espiritual, pelos nossos anjos da guarda, pelos espíritos amigos e por esses irmãos que receberam esse benefício, mais cedo ou mais tarde. Essa é a nossa salvação. Então, não é fora, meus irmãos, da igreja ou da verdade, como o Evangelho até nos diz, que tem pessoas que, infelizmente, por mais que estejam dentro de uma religião, se acham salvos. E aquele que não está na mesma religião, estão perdidos. Há muitas distinções, até brigas, dentro de casa. E às vezes a gente tem dentro da casa uma pessoa católica, outra espírita, outra umbandista, outra evangélica, outra ateia, e fica aquele desentendimento. Porque ainda se tem dentro do pensamento de que, eu estou na religião X, eu estou certo. E você que não está, você está perdido. Você está perdido. E não é isso, meus irmãos. A religião em que eu estou, ela é muito importante para o meu bem, para o meu bem-estar, que me traz paz, que me faz bem. Certo, ótimo, lindo. Mas não significa que eu estou salvo. Ou que eu estarei exercendo a caridade e estarei certo. Ou então, porque eu sei falar a Bíblia de cós salteado, eu sei o Evangelho de cós salteado,
Eu sei retrucar, falar ali, eu tenho esse dom da persuasão. Então, eu tenho a verdade, eu estarei salvo. Não, não é isso. Não é nem a igreja, não é nem a religião, não é nem o conhecimento, a ciência que eu tenho. Que vai valer é o bem que eu faço. Caridade. Caridade desinteressada. É a caridade, humildade, recheada de amor, espalhando benefícios, auxiliando os mais necessitados. É essa a verdadeira caridade. É essa que devemos praticar. Mas também não vamos nos espantar. Ah, Kelvin, eu tive uma discussão com fulano, ou fulano fez algo muito de ruim para mim. Não consigo perdoar ele ainda não. Nem me venham me falar disso, porque essa pessoa fez muito mal e ainda está fazendo muito mal. Eu não vou abraçar ninguém, eu não vou botar ninguém dentro da minha casa, não, porque você está dizendo que é para fazer caridade, eu não vou fazer isso, não. Meus irmãos, o que estamos falando não é para a gente poder atropelar o nosso sentimento, a nossa vida. Não. Não é que agora eu vou estar indo atrás de todas as querelas que eu tive e vou estar ali querendo uma reconciliação, porque às vezes aquela pessoa nem quer olhar para a minha cara. Eu vou começar, pouquinho, tá de pouquinho, a não desejar mais o mal, a não ter um pensamento errado, a perdoar, mesmo que de longe, a situação que ocorreu. E aí nós vamos fazendo as nossas preces, fazendo o nosso evangelho, vamos nos melhorando, fazendo a nossa reforma íntima, vendo os nossos erros, nossas imperfeições e corrigindo elas. E aí nós vamos trilhando esse caminho que naturalmente a espiritualidade amiga, ela vai achar um jeito da reconciliação, que às vezes pode ser até na próxima reencarnação. Mas nós devemos começar de agora, dando o primeiro passo, a começar a não mais pensar negativo, a não desejar mais o mal, a já encarar a realidade que eu vou ter que perdoar, que eu vou ter que me libertar desses sentimentos negativos. Sim, aí nós vamos estar fazendo a caridade moral. Vamos também fazer a caridade material. Tem muitos irmãos que estão necessitando dela. Mas vamos também já amadurecendo em nosso coração, em nosso íntimo, o perdão que a gente tem que dar. O perdão aos irmãos. E receber também o perdão. Porque muitas vezes, aquele desentendimento, a pessoa já quer nos perdoar. Às vezes não pede, porque a gente fecha o nosso coração, fecha, cria-se um muro ali, uma barreira que impede desse irmão se aproximar de nós e nos pedir perdão. Então, possamos compreender essa lição sublime da verdadeira caridade e possamos praticá-la. A hora é agora, meus irmãos. Muito obrigado. Essas são as lições para hoje. Nós que agradecemos a sua disponibilidade de nos passar um tema tão importante na noite de hoje. Que Deus sempre abençoe seus passos. Até a próxima. Obrigado. Meus irmãos, agora vamos nos encaminhar para a nossa prece final, logo em seguida o passe. Então, que possamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, procurar um momento de concentração, de elevação do pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos imensamente pelos esclarecimentos que hoje recebemos, por tua misericórdia para cada um de nós. Muito obrigada. E te pedimos ao teu coração generoso, simples, humilde e bom, que tu abençoe a todos nós desse globo terrestre. Abençoe a todos os irmãos, Senhor, que passam algum tipo de dificuldade, que estejam sofrendo frio, fome, enfermidade. As aflições, Senhor, que abatem seus corações. Tende misericórdia desses nossos irmãos e que tu possa levar as nossas preces até eles, para que eles possam se sentir revigorados, fortalecidos a vencer suas dificuldades.
Envolve, Senhor, a todas as regiões em conflitos, aos países que se encontram em guerra, para que conheçam o teu evangelho e proclamem a paz no coração de cada um. E que tua luz divina ampare a todos os prejudicados pela guerra. Envolva os corações que perderam, Senhor, a esperança na vida, que pensam no suicídio, que proclamam o aborto. Que tu possa derramar as tuas bênçãos sobre esses nossos irmãos, para que eles se revigorem na saúde espiritual, na fé e na fortaleza, para que possam vencer. Te pedimos humildemente, Senhor, abençoa o nosso lar, as nossas famílias, para que a paz, a calmaria envolva o ambiente do nosso lar, para que qualquer dificuldade, Senhor, que possamos estar passando, possamos ter fé, coragem, a luz do amor em nosso coração para vencer. E que os nossos familiares possam ser assistidos também. Nos abençoa, nos fortalece, que cada dia mais possamos estar mais próximos de Ti. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora é o momento do passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem.
Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, somente a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro,